Torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, mais uma edição do Mercado da Bola entrando no ar para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. Olha, Leandro Castan, ao que tudo indica, está a caminho do Cerrado. Olha, parece que o jogador vai jogar no Goiás e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre um novo atacante. O Vasco está buscando um atacante. E mais um nome surgiu, o nome de Pedro Raul. A gente vai falar sobre o jogador, trazer os números dele aqui, vamos analisar se é uma boa opção ou não. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre o Zé Gabriel, que a gente trouxe mais cedo a informação, e a informação parece que se confirma que o Vasco tem um interesse na contratação do jogador. E vamos falar também de Matheus Barbosa. Matheus Barbosa deve chegar ao Vasco nessa sexta-feira. A gente vai trazer uns detalhes aí do contrato entre Vasco e Matheus Barbosa. Então você já viu que vai ter muita informação, né? Se eu fosse você, eu acompanhava até o final desse vídeo, para depois não dizer que eu não avisei, né? Tem muita informação. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita coisa envolvendo o Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Aquele abraço para você que está sempre acompanhando a gente, né? Muito obrigado a você que se inscreve, a você que deixa seu comentário, que deixa o seu curtir, que compartilha o nosso vídeo. Muito obrigado, viu? Eu só tenho um recadinho a deixar para vocês. Peço a todos que ativem o sininho. Tô vendo que muita gente está reclamando que não está recebendo as notificações. Por favor, ativem o sininho para assim que a gente fizer live, mandar vídeos, você seja notificado no seu celular. E também bota aí no seu celular para liberar as notificações do YouTube. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Comenta Léo Vascaíno. Aqui a gente traz análise, traz informações, comentamos as notícias do Vasco, trazemos a live, resenha, enfim, tudo envolvendo o Vasco é aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. E eu ficarei muito feliz se você se inscrever no nosso canal, né? Já somos 4.300 por aí e você será sempre bem-vindo aqui no nosso canal Comenta Léo Vascaíno. Olha, eu já falei demais, deixei muitos recados. Vamos falar do mercado da bola, né? Mercado da bola hoje do Vasco que, mais uma vez, está movimentado. O início do ano é assim, tem muita gente que reclama, mas sabe que é assim. Todo início do ano tem muita conversa. E antes de eu falar dos jogadores que podem chegar ao Vasco da Gama, vou falar de um que está saindo, que é o jogador Leandro Castan. A informação que vem de lá do Goiás é o seguinte: o jogador interessa ao Clube Goiás, ao Goiás que subiu para a Série A de 2022. O jogador está em trâmites para acertar a sua rescisão de contrato com o Vasco da Gama, que não é tão simples. Eu já falei aqui diversos vídeos que tem questões de valores. O contrato dele é muito amarrado, né? Faz com que as negociações elas se arrastem. Mas com esse interesse do Goiás, pode ser que as coisas possam correr mais rápido. E o que é que acontece? Leandro Castan pode sair do Vasco daqui a uns dias. O jogador já está treinando e separado e tem aí o interesse do time do Goiás. Essa informação que tá rolando lá na galera lá em Goiás, tá em Goiânia rolando muito essa informação. Algumas pessoas me perguntaram hoje. Há um interesse sim lá do Goiás e pode ser aí que se concretize a sua transferência do Leandro Castan para o Vasco da Gama. Leandro Castan que não vai jogar no Vasco, né? Até a sua camisa 5, o Yuri já é o dono, né? Herdou a camisa 5. Então já sabe que Leandro Castan e Vasco não tem mais nada. Olha, falando sobre jogadores que podem chegar, a gente falou mais cedo, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre Pedro Raul, vou trazer os números dele, então é interessantíssimo que você acompanhe esse vídeo para você poder saber sobre esse jogador. A gente falou do Zé Gabriel mais cedo, que era informação, a galera do Twitter estava falando, e hoje o Portal Colorado, um portal que traz todas as informações do Inter, confirmou a informação, agora há pouco, né? Que o jogador sim tem interesse do Vasco. Mas, como eu falei mais cedo, o jogador tem o interesse também do futebol coreano. Zé Gabriel, que é um jogador que é cria lá da base do Inter, é um jogador que estreou com a Gelfux, foi utilizado por muito tempo, mas depois de muitas falhas, acabou saindo do time. É um jogador aí que tem interesse do Vasco da Gama. Porém, eu volto a dizer o que eu falei no vídeo de mais cedo, a proposta da Coreia é muito mais vantajosa que a do Vasco. Aí ele vai decidir, né? Se ele quer uma proposta mais vantajosa financeiramente, que pode fazer com que ele tenha uma saúde financeira para ele, para a família, ou se ele vai querer jogar no Vasco, que pode ocupar um espaço, vai receber menos e pode ser que ele desponte aí de vez para o mercado. Enfim, esta é a situação do Zé Gabriel.
Sobre atacante, ontem rolou uma informação de Fred Monteiro, aí que Fred Monteiro, um atacante do Seattle Sounders e do Vancouver também, lá da MLS, poderia estar interessado ao Vasco. Tentei informação, ninguém me confirmou, então eu acabei não falando nada sobre esse jogador, até para falar para muita gente que me perguntou hoje. Ninguém sabe desse possível interesse desse jogador, até porque me falaram o seguinte: vários nomes são oferecidos diariamente. Então, pode ser que tenha sido oferecido e nem tenha passado ainda na situação do setor de scouts. E é o seguinte, nome mesmo que eu sei que tá aí, a informação é do Vene Casagrande, o cara tem muita credibilidade no mercado. É do Pedro Raul. Lembram dele? Pedro Raul, 2020, jogou no Botafogo, aquele atacante alto e tal, jogou com o Bruno Nazário, jogador que, inclusive, antes de ir para o Botafogo, ele interessou ao Vasco, pois Pedro Raul está no Juarez, né, jogando emprestado pelo Caxiua Reysol. O jogador essa temporada, como está passando aí na sua tela, fez 7 jogos e 2 gols. Pelo Caxiua em 2020, 2021, fez 11 jogos e 3 gols. E pelo Botafogo na temporada 2020, fez 39 jogos e 11 gols. E também pelo Atlético Goianiense, onde ele apareceu e subiu, né, para a Série A em 2019, ele fez 14 gols. Esse jogador, segundo informação do Vene Casagrande, interessa ao Vasco da Gama. O Vasco da Gama fez uma sondagem pelo jogador. O Caxiua Reysol não conta com ele, tanto que ele está no futebol mexicano, não deve ficar também. E o jogador desperta interesse também do time do Juventude. É um atacante alto, um atacante que muita gente vai reclamar por causa do baixo número de gols, mas quando jogou no futebol brasileiro, sua média de gols foi acima de 10 gols, né? Vamos lembrar que no Botafogo ele teve problema de lesão e não conseguiu jogar e tal, teve a questão da Covid também, mas é um jogador interessante e que o Vasco pode seguir em negociação. Mas lembrando, o Juventude é outro time brasileiro que tem interesse na contratação de Pedro Raul. E sobre a situação de jogadores que estão para chegar no Vasco, vamos falar de Matheus Barbosa. Matheus Barbosa está confirmado, deve chegar ao CT do Vasco na tarde desta sexta-feira. O jogador deve passar por exames e confirmar a contratação. E o que é que acontece? Acertou a sua rescisão de contrato tanto com o Avaí quanto com o Atlético Goianiense, já que ele tinha um contrato permanente com o Avaí e um contrato de empréstimo com o Atlético Goianiense. E o jogador virá para o Vasco com um contrato de 2 anos. O Vasco assina com o Matheus Barbosa por 2 anos. O que é que acontece? O Vasco agora será dono de 70% dos direitos econômicos, direitos federativos do jogador. Não sei se existe mais direitos federativos, mas 70% dos direitos é do Vasco. O Avaí permanece com 20% e o jogador fica com 10% de uma possível negociação. Importante porque se o jogador for muito bem, e a gente sabe que o jogador quando vai bem no Vasco chama a atenção de MLS, chama a atenção do mercado árabe, o Vasco pode ter um retorno financeiro com a contratação de um jogador que não custou nada ao Vasco, né? O jogador está vindo de graça já que rescindiu com o Avaí. É uma boa negociação. É um jogador que muitos gostam, um jogador que tem rodagem pela Série B, já jogou por Avaí, já jogou por Cuiabá, já jogou pelo Cruzeiro e vem com muita expectativa por parte de muita gente da torcida. Eu tenho visto aqui que muita gente tem gostado dessa contratação e é um jogador que vem aí para compor esse elenco do Zé Ricardo. O Vasco deve fazer mais ou menos aí 3 ou 4 contratações até o início do Campeonato Carioca. O Vasco teve alguns problemas agora durante a semana. A gente viu aí que o Bruno Gomes não quer jogar no Vasco, pediu para sair, né? Vai querer aí, o Vasco vai buscar aí agora, o seu representante, na verdade, vai buscar uma boa proposta financeira para ver aonde vai jogar o Bruno Gomes. E o Vasco vai seguir aí. As prioridades agora de mercado são 2 zagueiros e 2 atacantes. E a gente vai ficar de olho aqui para ver quem o Vasco vai trazer no mercado. Então é isso, saudações vascaínas, agradeço a você que esteve aqui nesse momento com a gente, deixa seu like, compartilha muito aí, para que mais pessoas possam ver aqui e vir desfrutar das informações do nosso querido e amado Vasco da Gama. Agradeço a cada um de vocês, muito obrigado pela moral, qualquer novidade a gente está voltando, hein? Fique de olho, tamo junto, aquele abraço.